Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai estudar, quais são os procedimentos para a gente realizar o estudo das vias biliares, tá? Então, a gente vai aprender algumas técnicas que podem ser utilizadas tanto na sala de raio-x, convencional, ou no centro cirúrgico, tá? Então, podemos fazer procedimentos tanto na sala de raio-x convencional quanto em centro cirúrgico, tá? É bem mais comum hoje em dia no centro cirúrgico se fazer esse tipo de procedimento, tá? Até porque tem clínica que faz ainda, no raio-x convencional. Até porque a ultrassonografia, ela também dá uma visão muito interessante, tá? Para a vesícula biliar. Então, muitas vezes você pode usar tanto o raio-x quanto a ultrassonografia, tá? Mas a gente vai aprender um pouquinho aqui, o que diz respeito à nossa parte, que são as técnicas radiológicas, tá? Então, primeiro, o que é o sistema biliar, né? Então, esse exame, do sistema biliar, ele sempre vai utilizar contraste, tá? Contraste iodado. Então, é um exame contrastado, que a gente vai usar o contraste iodado, e o objetivo desse exame é estudar a produção, o transporte e o armazenamento da bile, né? Só para recordar, o que é a bile? Vocês já viram isso lá na aula de anatomia humana 2, né? A bile é um líquido produzido pelo fígado e que tem a função de digerir gordura, tá? Então o fígado produz a bile, que é o líquido, né? A bile é o líquido. A vesícula biliar é uma bolsinha, um saquinho que fica ali embaixo do fígado e é responsável por armazenar essa bile, né? Então o fígado produz a bile e joga para dentro da vesícula biliar, que armazena a bile, né? Então o fígado, ele que produz, a vesícula não produz nada, ela só armazena, tá? Isso a gente aprende lá em anatomia humana 2, na aula de anatomia humana 2, quando a gente estuda o sistema digestório, tá? Essa bile que é produzida pelo fígado, ela chega até a vesícula biliar transportada por ductos, né? Então nós temos ductos que trazem essa bile do fígado, né, e que vai se conectar com a vesícula e é jogada ali dentro para ficar armazenada, tá? Basicamente isso vocês já sabem, porque vocês já viram isso lá em anatomia humana 2. É só uma rápida revisão que a gente vai fazer aqui no início, tá bom? Então, o que é o fígado? O fígado tem várias funções, gente, várias funções, tá? A gente vai falar aqui exclusivamente da função de produzir a bile, porque a gente está fazendo o estudo das vias biliares, mas ele tem muitas funções, tá? Ele é o maior órgão do corpo humano, né? Então a gente já sabe que o fígado, ele vai ficar no quadrante superior direito, né? Então ele sempre fica logo abaixo do diafragma, no quadrante superior direito do abdômen. Então a parte direita do abdômen, praticamente, a parte superior direita é toda ocupada pelo fígado, né? Então logo abaixo do diafragma, do lado direito, a gente já tem o fígado, que é um órgão bem volumoso e que ocupa essa parte toda ali, tá? O fígado, ele é dividido em lobos, né? Então a gente tem o lobo direito, o lobo esquerdo, o lobo caudado e o lobo quadrado, tá? São 4 partes, 4 regiões, né? E a função dele, uma delas, como eu já disse, ele tem várias, é produzir a bile, né? E para que serve essa bile? Por que o corpo produz bile? Ele produz, justamente para digerir gordura. Então a bile, ela só é usada quando você ingere algum alimento rico em gordura, né? Por isso que geralmente quando as pessoas retiram a vesícula por algum problema, faz cirurgia, para retirar a vesícula, o médico fala, olha, não pode mais comer gordura, né? Geralmente a pessoa que insiste em manter uma dieta rica em gordura, ela começa a ter alguns sintomas que são desagradáveis: enjoo, diarreia, náusea, um mal-estar gástrico, uma sensação de estufamento gástrico, excesso de gases. Tudo isso acontece por quê? Porque a gente não tem, a pessoa, quando ela faz a cirurgia para retirada da vesícula, ela perde essa reserva extra, de bile que fica armazenada ali, que a vesícula biliar libera quando chega no duodeno um alimento rico em gordura, né? Então a vesícula, ela armazena a bile, quando chega no duodeno um alimento rico em gordura, ela se contrai e joga essa bile para dentro do duodeno,
né? Quando a pessoa faz a cirurgia e não tem mais a vesícula, você não tem mais essa reserva de bile. O fígado não vai deixar de produzir bile, tá, gente? Mesmo a pessoa não tendo vesícula, o fígado continua produzindo a bile normalmente. A diferença é que, né, você vai ter uma quantidade pequena, porque esse líquido vai estar sempre escorrendo para dentro do duodeno. Ele não tem mais onde armazenar, né? Então, se você ingere uma quantidade muito grande de gordura, o corpo não vai dar conta de digerir, porque ele não tem essa reserva de bile, né, que fica armazenado dentro da vesícula, uma vez que a pessoa não tem mais vesícula, tá? Então, basicamente, a função da bile é digestão de gordura. Ela só serve para isso, tá? Quando você come alguma coisa rica em gordura, né, a bile, quando o alimento chega no duodeno, a bile se contrai e a vesícula se contrai e vai liberar a bile. Então, o que a gente tem aqui, ó, é justamente isso. Eu tenho o fígado, tá vendo, ó, que é o maior órgão do corpo, né, humano, órgão sólido. Ele tá localizado. Por que é maior órgão sólido, gente? Porque o maior órgão do corpo é o tecido epitelial, é a pele, tá? Então, quando a gente fala de órgão sólido, é um órgão, né, único aqui, ó, tá? Que fica localizado dentro do abdômen. Então, ele vai ficar localizado no quadrante superior direito do abdômen, tá? Aqui nós temos os ductos biliares, tá vendo? Esses ductos aqui, ó. Então, a gente tem o ducto direito, o ducto esquerdo, e todos vão convergir aqui, ó, para dentro de um ducto chamado de ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum vai levar a bile para dentro da vesícula. E quando chega algum alimento rico em gordura aqui no duodeno, né, essa vesícula ela é estimulada a se contrair. Existe um hormônio que é liberado, estimula a contração da vesícula, e esse líquido vai ser ejetado, né, e vai ser jogado para dentro do duodeno, tá? Então o fígado produz, né, é levado para dentro, né, da vesícula biliar, e a vesícula armazena essa bile. Quando estimulado através de um hormônio, pela presença de líquido aqui dentro, o que vai acontecer? Vai acontecer uma contração dessa vesícula e o líquido vai ser jogado para dentro do duodeno, tá? Repara que é um orifício único que a gente tem aqui, tanto para o suco pancreático, que é também um líquido digestivo produzido pelo pâncreas, quanto pelo ducto aqui que vem da vesícula biliar, tá? É um canalzinho só aqui de saída, tá? Tanto do pâncreas quanto da vesícula. Então observem, a vesícula ela fica logo abaixo do fígado ali, né? E ela é conectada diretamente ao duodeno, ok? Então reparem aqui que eu tenho, ó, o lóbulo direito, né? O lobo esquerdo, e lá na parte, isso aqui na parte anterior, tá? Na parte posterior eu tenho o lobo caudado e o lobo quadrado, tá? Aqui, ó, que a gente tem uma vista posterior que a gente consegue ver melhor, né, as regiões. Então aqui, ó, o lobo esquerdo, tá? Essa é uma vista posterior, é como se eu estivesse olhando a pessoa, né, posterior, tá? Então aqui, ó, lobo esquerdo, né? Aqui a gente tem, ó, o lobo posterior, que é essa região, né? A gente tem aqui, ó, a veia cava, né, inferior, que passa aqui, né, pelo fígado, que ela vai ser conectada aqui no sistema porta-hepático, que é a veia porta, que é a principal veia que vai trazer o sangue de todo o abdômen, dos membros inferiores, para jogar dentro da veia cava, tá? Aqui a gente tem a artéria hepática. Essa artéria hepática ela deriva da aorta abdominal. Então a aorta abdominal ela vai, né, soltar um ramo, que é a artéria hepática, para poder irrigar o fígado com sangue arterial, né, que é o sangue rico em oxigênio, tá? A vesícula biliar, que ela fica acoplada aqui na parte inferior do fígado, né? E os ductos aqui, ó, a gente tem o colédoco, né? E o ducto cístico aqui, que vai ser conectado com a vesícula, né? E os ductos hepáticos, que vão vir do fígado trazendo a bile que foi produzida para ser armazenada aqui dentro, tá? Então aqui a gente tem o lobo esquerdo, né? O lobo quadrado, que fica aqui na parte inferior, o lobo direito, tá? E aqui a gente tem o lobo posterior, tá? Então, basicamente, né, só para relembrar, porque isso aqui também vocês já viram, né, como é que é a estrutura, né, onde é que a vesícula fica localizada, tá? É só para questão de localização mesmo. A gente tem que ter uma noção de onde a vesícula está localizada para a gente conseguir posicionar direitinho, né, o raio-x na hora de fazer o exame, tá, gente?
Então, o que é a vesícula biliar? Né? A vesícula biliar, ela é uma estrutura que a gente chama de estrutura sacular. É um saquinho, né? É uma estrutura sacular, músculo membranosa, então significa que as paredes dessa vesícula ela é formada por uma musculatura lisa, que é aquela musculatura de movimento involuntário, que quem comanda a contração é o cérebro, através, né, de hormônios, de substâncias que estimulam a contração dessa musculatura, né? E é revestida por uma membrana, por isso que ela é uma estrutura sacular músculo-membranosa, tá? Formato piriforme quer dizer que ela tem um formato de pera, parece mesmo a fruta pera, aquele formato que ela tem. E ela é composta basicamente de 3 regiões, o fundo, o corpo e o colo, tá? Está ligado à superfície inferior e posterior do fígado, entre os lobos direito e quadrado. Então foi exatamente isso que a gente viu na imagem anterior, ó, tá? Na parte inferior, entre os lobos quadrado e o direito, tá vendo? Então ela está localizada na parte inferior do fígado, exatamente o que está mostrando nessa imagem. Ó, o lobo quadrado aqui e o lobo direito está aqui, tá? Qual que é a função da vesícula biliar? Para que ela serve? Armazenar e concentrar a bile. Então, a bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula. Então, a vesícula só serve para armazenar a bile, ela não produz nada, né? E quando ela é estimulada pelo hormônio, né, colecistoquinina, né, também pode ser escrito dessa forma, que as duas formas vocês podem encontrar, tá, gente? Colecistoquinina ou colecistocinina, tá? Vai depender do autor, mas as duas formas estão corretas, tá? Porque na verdade é uma terminologia traduzida do inglês, então por isso que tem essa divergência de escrita, tá? Então esse hormônio chamado de colecistoquinina, quando ele está presente na corrente sanguínea e ele é produzido, tá? Esse hormônio ele é produzido quando o duodeno percebe, né, através de substâncias químicas, a presença de gordura. Então estimula-se a liberação da colecistoquinina na corrente sanguínea, e a colecistoquinina é um hormônio que é a mensagem para a vesícula biliar se contrair, né, e liberar a bile, tá? Então, basicamente, ela só se contrai quando o organismo detecta a presença de gordura no duodeno, tá? E o duodeno estimula, né, o corpo a produzir colecistoquinina, e o corpo produz, libera na corrente sanguínea, e quando esse hormônio chega na vesícula, né, ela se contrai para eliminar a bile que está armazenada e ajudar na digestão da gordura, né? Aí a gente tem uma outra região que é importante, que são os ductos, né, os ductos biliares, que são os ductos do fígado trazendo, né, a bile para ficar armazenada dentro da vesícula, e depois os ductos que vão se conectar, né, ao ducto ali que vai ser liberado dentro do duodeno. Então a vesícula biliar ela tem uma rede de ductos, e muitos exames eles são importantes para avaliar esses ductos, porque se uma pedrinha, né, se um cálculo, né, a vesícula ela é muito suscetível à formação de cálculo biliar. Se um cálculo biliar desse, né, ele for pequeno, e numa contração dessa da vesícula ele sair pelo colédoco e se alojar dentro de um ducto desse, vai promover uma inflamação ali no local, né, e pode provocar uma infecção, né, e inclusive se não for tratado a tempo, às vezes o paciente pode até virar óbito, porque pode virar uma septicemia, uma sepse, né, uma infecção generalizada. Então é uma situação bem complexa. Então geralmente o médico, né, alguns exames eles são feitos para avaliar se o cálculo se deslocou de dentro da vesícula e obstruiu um desses ductos. Então os ductos biliares são importantíssimos. Existem exames específicos para estudar esses ductos, tá? Vocês vão ver lá mais para frente no material. Então esses ductos, qual que é a função deles? Né, basicamente eles vão ter a função, ó, de transportar a bile para a vesícula. Então, né, é produzida no fígado, o fígado conduz esse líquido para a vesícula através dos ductos biliares, e também existe a porção dos ductos biliares que vão conduzir a bile da vesícula para dentro do duodeno, tá? Então nós temos dois conjuntos de ducto, os ductos que vêm do fígado para jogar
a bile dentro da vesícula e os ductos que saem da vesícula para jogar a bile dentro do duodeno, tá? Então a gente tem basicamente, né, esses 5 ductos aqui, ó, o ducto hepático direito e esquerdo, tá? Temos o ducto hepático comum. O ducto hepático comum é a junção dos ductos direito e esquerdo. Então, do lado direito do fígado vem um ducto, do lado esquerdo vem outro ducto, né? Quando eles se juntam, formam o ducto hepático comum. O ducto hepático comum vai se conectar com o ducto cístico, tá? O ducto cístico se conecta com o ducto biliar comum, que também pode ser chamado de colédoco, né? E o colédoco vai se conectar com o ducto pancreático principal, que também é chamado de ducto de Wirsung, tá? Então, esses ductos todos formam uma rede, né? E que em vários estudos, né, radiológicos a gente utiliza contraste para fazer uma avaliação desses ductos, para ver se não tem nenhuma obstrução, nenhuma estenose, né? A estenose é um estreitamento desses ductos que estejam prejudicando de certa forma a função da vesícula biliar, tá? Então, olha aqui, ó. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, ó. Na maioria dos indivíduos, o colédoco, né, ele vai se unir ao ducto de Wirsung e vai formar uma ampola que a gente chama de ampola hepatopancreática ou ampola de Vater. Eu vou mostrar isso na imagem, vou mostrar os ductos também, tá? Nós temos uma abertura terminal, né, para o duodeno, onde existe algumas fibras musculares que se abrem e se fecham, né, que a gente chama de esfíncter hepatopancreático, também chamado de esfíncter de Oddi, tá? Esse esfíncter de Oddi, ele é justamente a abertura que vai jogar o líquido, tanto produzido pelo pâncreas quanto o liberado pela vesícula, dentro do duodeno. Eu vou mostrar na imagem isso, tá? Essas fibras, elas criam uma protusão, né? É uma região mais alargadinha, que a gente chama de papila duodenal, né? Então, olha aqui como é que funciona isso nessa imagem. Então, aqui, ó, a gente tem a vesícula com o seu formato característico, né? Que é o formato que a gente chama de formato piriforme, né? Que ela tem um formato de pera, tá? E aqui a gente tem, ó, o ducto cístico, tá? Ele é cístico porque, se vocês observarem aqui dentro, tem várias reentrâncias membranosas aqui, tá? Então, por que é isso? Para facilitar a entrada do líquido aqui dentro, porque olha só, o líquido, gente, ele vai vir daqui, ó. Então, eu tenho o ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo, tá? Tá vindo lá do fígado. Então, a bile é produzida pelo fígado e vai chegar por esses dois ductos, né? Aqui a gente tem o ducto hepático comum, né? Por que ducto hepático comum? É a junção do ducto direito com o esquerdo, tá? Juntou tudo aqui. Então, o líquido, que é a bile produzida, ela vai vir aqui e vai subir isso aqui, ó, né? Então, essas reentrâncias aqui, né, ela vai facilitar a chegada da bile dentro da vesícula. Se fosse tudo liso, como é que o líquido ia fazer para fazer essa voltinha? Não tinha como. Então, isso tudo aqui, né, faz contração muscular. Isso tudo aqui tem musculatura lisa que vai se contraindo para o líquido entrar dentro da vesícula e ficar ali dentro armazenado, para a bile ficar ali dentro armazenado, tá? Então, esse é o trajeto que a bile faz para chegar na vesícula. Então, ela vem lá pelo ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum, entra dentro do ducto cístico e vai ficar armazenado ali dentro da vesícula, tá? Agora, como é que é feito o caminho inverso? Então, vamos supor, aqui é o duodeno, né? Então, quando a pessoa faz uma alimentação rica em gordura, que esse alimento gorduroso chega aqui no duodeno, né? As paredes do duodeno começam a produzir uma substância que estimula a produção do hormônio colecistoquinina, tá? Esse hormônio, quando ele é liberado na corrente sanguínea, vai estimular as paredes da vesícula a se contrair. Então, quando a parede da vesícula se contrai, ela expulsa a bile aqui de dentro. Então, o caminho que a bile vai fazer vai ser esse. Ela vai sair da vesícula, passar aqui pelo ducto cístico, tá? O colédoco é esse canal aqui, ó. Tá vendo? O ducto colédoco é o que vai receber
essa bile, vai descer, e aqui a gente tem o que a gente chama de ampola de Vater, tá? A ampola de Vater, então, é a união do colédoco com o ducto pancreático, tá vendo, ó? Aqui vem o líquido produzido pelo pâncreas, que o pâncreas também produz líquido para ajudar na digestão, tá? Só que os dois, eles se juntam nessa ampola de Vater e depois vai sair aqui, ó, pela papila de Vater, tá? Que é, né, uma região aqui de protusão desses dois ductos da ampola. Então tem a ampola e tem a papila. E aqui existe um esfíncter, tá? Aqui nessa papila aqui de Vater existe um esfíncter chamado de esfíncter de Oddi, tá? O esfíncter de Oddi, ele é um anel muscular que se contrai ali para fechar e abrir essa saída aqui da papila de Vater, tá? Então o caminho que é feito é esse aqui, tá? Então é dessa forma que funciona, né, o funcionamento aqui da vesícula biliar. E a vesícula a gente divide ela em regiões. Você tem o fundo, que é essa parte inferior aqui da vesícula, o corpo, que é essa partezinha mais alongada, né, e o colo, que é essa primeira região aqui do colédoco, tá? Onde o colédoco não, né, gente? O ducto cístico vai se ligar aqui, né, com a primeira porção da vesícula biliar, tá? Então, fundo, corpo e o colo, tá? Basicamente, né, a anatomia da vesícula é essa, tá? Uma coisa importante para a gente entender as palavras, porque vocês vão ver que são palavras meio estranhas, né? Palavras, né, às vezes que é difícil a pessoa fixar, mas se você se lembrar do significado do prefixo, fica mais fácil entender. Então, toda vez que você vê a palavra, o prefixo cole, né, está relacionado ao líquido, está relacionado à bile. Quando você vê cisto, prefixo, está relacionado à vesícula propriamente dita, ao órgão em si, tá? Cole é ao líquido, a bile, e cisto, a vesícula, que é o órgão em si. Então, quando eu falo assim, ó, colecistograma, é o nome de um exame, tá? É o estudo radiológico da vesícula, tá? Então, você vai estudar a vesícula. Então, colecisto, repara que tem os dois nomes. Então, nesse estudo eu vou estudar tanto a bile quanto a vesícula em si. Então, vou estudar, né, se a vesícula está esvaziando corretamente, né, quando ela se contrai, se ela consegue expulsar todo o líquido corretamente, né. Vou estudar os ductos biliares para ver se tem alguma estenose, alguma obstrução nesses ductos. Então, é um exame que estuda tanto a parte da vesícula quanto a bile propriamente dita, tá? Aqui a gente tem um outro exame, colangiografia, é o estudo dos ductos. Então, lembra que o prefixo cole, tá? Aqui, ó, é um prefixo, né? Por que ele vai falar, mas aqui não tem a letra E? Porque quando a gente junta o prefixo, esse prefixo, né, são prefixos latinos, do latim, quando você junta, você forma uma palavra inteira, né? Mas colangiografia está relacionado ao estudo dos ductos biliares. Colecistocolangiografia é o estudo da vesícula e dos ductos biliares. Então, repara que tem vários nomes. Então, é muito mais comum você ouvir o pessoal falar, vou lá no centro cirúrgico fazer uma colangio. Então, colangio vai ser estudo dos ductos biliares, tá? Então, geralmente o pessoal abrevia, vocês vão ouvir muito essa terminologia mais abreviada no dia a dia da radiologia, tá? Mas é importante a gente saber o nome correto, o palavrão, né? Porque são palavras grandes, justamente para, se você for prestar um concurso público, alguma coisa é importante, tá? Então, colecistograma é o estudo da vesícula, colangiografia é o estudo dos ductos biliares, né? E colecistocolangiografia é o estudo da vesícula e dos ductos biliares, tá? Então você vai estudar ambos. Tá? Então, como é que funciona, né, esses exames? Então, eu tenho aqui, ó, todos os tipos de exames que a gente pode fazer, tá? Então, eu posso fazer, ó, colecistografia, né, ou colecistograma oral. O paciente vai ingerir o contraste, tá? Esse contraste, ele é dado geralmente na véspera do exame para o paciente ingerir, né, em forma de comprimidos. Eu tenho aqui também, ó,
a colangiografia operatória, né, ou imediata, que a gente vai ver também o que é, colangiografia transhepática percutânea, colangiografia pós-operatória pelo tubo T ou tardia, né, e a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, tá? Essa colangio aqui, tá? Ela, se repara aqui, colangiopancreatografia endoscópica. Então ela vai estudar tanto a parte, né, da vesícula biliar quanto do pâncreas, né? Então ela vai estudar ambos os ductos aqui no caso, tá? Endoscópica retrógrada, porque o líquido vai ser introduzido ao contrário. Vocês vão entender por que esse nome na hora que eu estiver explicando sobre o exame, tá? Então, o colecistograma oral, como é que ele funciona? Como é que é esse exame, né? É um exame específico para estudo da vesícula biliar. Então, ele é para estudar a vesícula, tá? O objetivo é avaliar a capacidade funcional do fígado de remover o contraste do sangue e excretá-lo junto com a bile, né? Então, como é que funciona? O paciente ele vai tomar uns comprimidinhos no dia anterior do exame. Esses comprimidos vão ser jogados na corrente sanguínea. Por isso que tem que ser tomado no dia anterior, para dar tempo do intestino absorver isso e jogar no sangue, né? Então, jogou no sangue, o médico quer verificar, né, se o fígado está conseguindo produzir a bile corretamente, né? Então ele vai avaliar a capacidade do fígado de produzir essa bile. Então ele vai remover esse contraste do sangue e vai jogar, né, junto com a bile para dentro da vesícula. Então automaticamente, quando o técnico for fazer o exame, né, como esse contraste está sendo jogado junto com a bile para dentro da vesícula, vai ser possível estudar toda a vesícula. A vesícula vai aparecer bem nítida, né, no exame de raio-x, né? Então, o objetivo é justamente esse, né? Estudar a vesícula biliar. Avaliar a permeabilidade e condições dos ductos biliares. Então, também o médico consegue estudar os ductos, né, porque esses ductos, conforme tanto o ducto hepático direito quanto o esquerdo, então conforme o fígado vai produzindo essa bile, né, e jogando para dentro da vesícula biliar, o médico vai conseguir ver os ductos contrastados também. Também consegue estudar a capacidade de concentração e de contração da vesícula biliar. Então, quer dizer, ele consegue saber se a vesícula está se contraindo adequadamente ou não, tá? E propicia análise da forma, do volume, dos contornos, da topografia da vesícula. Então é possível o médico olhar para ver se tem alguma deformidade na vesícula, se ela está sendo preenchida corretamente, se ela está esvaziando corretamente, né? Se tem alguma anomalia, né? Alguma patologia ali de contração da vesícula ou de enchimento, né, da vesícula de bile. Então o médico consegue fazer essa análise toda através desse exame, né? O contraste, o meio de contraste que é usado é um contraste iodado, né? O comprimidinho que se toma é de ácido hiapanóico, que é um tipo de ácido, né, à base de iodo, né? Então ele é excretado pela vesícula, pela bile, aliás, né? O fígado vai absorver esse ácido hiapanóico do sangue, né, e vai produzir bile junto com esse ácido. E quando ele joga, né, isso para dentro da vesícula, isso fica radiopaco no exame de raio-x. Então a vesícula vai ficar com um contorno bem visível no exame. Devem ser ingeridos pelo paciente de 4 a 6 comprimidos na noite anterior ao exame de ácido hiapanóico. Então o paciente já vai chegar no serviço já tendo ingerido o contraste, tá? A gente só vai fazer o exame no caso. O tempo necessário para a máxima opacificação da vesícula é de 14 a 19 horas depois que o paciente ingeriu o contraste, né? Então, geralmente se recomenda que ele faça a ingestão na noite anterior, né? Se ele for fazer o exame no dia seguinte, ou de manhã ou à tarde, né, já vai ser possível ver o contraste dentro da vesícula. Então, geralmente com 5 a 6 horas você já consegue obter boas imagens. Então, quer dizer, se o paciente tomar esse ácido hiapanóico na parte da manhã e for fazer o exame à tarde, também vai dar para ver da mesma forma, tá?
Não tem problema nenhum. Cada clínica, geralmente, ela já tem um roteiro, um procedimento para isso, tá, gente? Então, geralmente, quando o paciente já vai fazer esse tipo de exame, a clínica já orienta que horário que ele tem que tomar, dependendo do horário que ele vai fazer o exame, já é tudo orientado. Para que se usa esse exame? O que é mais indicado nesse caso? Colelitíase, né, que é para estudo de cálculo na vesícula, tá? Colicistite, que é uma inflamação, né, para ver, né, se tem alguma inflamação, alguma doença de origem inflamatória, né, aguda ou crônica. Estenose biliar, estenose é o estreitamento, tá? Ou dos ductos biliares ou da própria vesícula. Neoplasias, né, que são tipos de câncer que pode acometer tanto a vesícula biliar quanto os ductos também. E anomalias congênitas, tem pessoas que já nascem com defeito na vesícula e nos ductos, né? Então esse exame ele dá para avaliar todas essas condições, né? Nos casos de contraindicação, quando é que não é recomendado fazer esse tipo de exame, né? Se o paciente tem doença hepatorrenal avançada, quer dizer, se ele tem algum problema grave no fígado, né, uma cirrose hepática, por exemplo, não é recomendado, porque como ele vai ter que ingerir contraste, o contraste sobrecarrega a função hepática e pode fazer o fígado parar de funcionar, né? E se ele tiver algum problema renal também não é recomendado, porque se ele tiver um problema renal, esse problema pode ser agravado pelo contraste que ele tem que ingerir. O rim pode não dar conta de excretar esse contraste, pode sobrecarregar o rim, né, e o paciente pode ter um problema renal mais grave, inclusive com parada de função do rim. Então, nesses casos, quem tem que avaliar se o paciente tem condição ou não de fazer o exame é o médico. Se o paciente tiver essas condições, é o médico que tem que liberar ele ou não para fazer o exame, tá? Se o paciente tem alguma doença gastrointestinal ativa, por exemplo, está com vômito, está com diarreia, algum problema gástrico. Por quê? Porque ele não vai conseguir segurar o contraste, né? A pessoa não pode, por exemplo, ingerir o iodo e ter diarreia, porque aí o intestino não vai conseguir absorver a quantidade suficiente de iodo para contrastar o exame. Então você vai fazer o exame e não vai conseguir visualizar nada, porque o paciente evacuou o contraste todo, se ele tiver com diarreia. E se estiver vomitando, a mesma coisa, né? Então o paciente ele não pode estar com nenhum problema gastrointestinal ativo, porque tem um prazo, né, depois que ele ingere esses comprimidos, para esses comprimidos serem absorvidos pelo sangue. Se ele vomita os comprimidos ou se ele tem diarreia, né, e defeca esses comprimidos, né, esses compostos, antes do corpo conseguir absorver uma quantidade suficiente, vai ser impossível ver a vesícula e os ductos no exame, não vai aparecer nada. Então, por isso que ele não pode estar com nenhuma doença gastrointestinal ativa. Se ele tiver, né, alergia a iodo, alguma sensibilidade ao iodo também, né, isso tem que ser relatado, porque o médico ele pode prescrever uma medicação, né, para se precaver de alergias. Não é que o paciente não pode fazer o exame, né, mas o médico ele tem que passar por uma avaliação médica para o médico conduzi-lo para ele tomar alguma medicação antes de ingerir esses medicamentos, esse iodo, tá? E na gravidez também não é recomendado. Por quê? Porque esse iodo vai circular na corrente sanguínea da mãe e consequentemente vai entrar na corrente sanguínea do feto. Então não é recomendado também se a mulher estiver grávida, e também porque ela vai ter que tomar uma dose de radiação, né? Vocês já sabem que mulher grávida, né, a gente só faz exame, né, se o médico autorizar, tá? Como é que é o preparo do paciente para esse exame? Geralmente, pessoal, cada clínica, né, tem um roteiro para isso. Aqui é uma sugestão. Geralmente não se foge muito disso que está aqui, não. Mas vocês podem encontrar, de repente, alguma coisa um pouquinho diferente disso, porque cada clínica tem o seu médico radiologista. Cada médico radiologista, às vezes, ele faz alguma alteração no roteiro, né? Isso é comum de acontecer, tá? Mas aqui é uma sugestão, né, de preparo do paciente. Então, janta sem gordura na noite anterior ao exame. Então, a pessoa vai comer uma comida leve, não pode estar comendo uma feijoada, por exemplo, tá? Por quê? Que tem que evitar uma comida gordurosa? Porque a função da bile não é digerir gordura. Se você come uma comida gordurosa à noite, o que vai acontecer com a bile que está na vesícula? Ela vai esvaziar,
para digerir a gordura que você comeu. E aí no dia seguinte o médico não vai conseguir ver nada, porque a vesícula vai estar, né, vazia, não vai estar totalmente preenchida, porque o paciente ingeriu uma comida com alto teor de gordura e a vesícula acabou esvaziando, né, justamente para digerir aquela gordura. Então se recomenda uma janta leve, sem gordura nenhuma, na noite anterior ao exame, justamente para a vesícula estar totalmente preenchida pela bile no dia do exame. Ingestão de 4 a 6 comprimidos de ácido diapanóico na noite anterior ao exame, né? Então de 10 a 12 horas antes do exame, que é recomendado, né? Então o paciente geralmente vai ver, se o exame dele está marcado para as 8 horas da manhã, né, ele tem que ingerir os comprimidos lá pelas 8 horas da noite, né? E assim vai, geralmente é dessa forma que funciona. Jejum absoluto de 8 horas, tá, antes do exame, né, justamente para não correr o risco dessa vesícula se esvaziar, né? Então se recomenda esse jejum de 8 horas, né? Em pacientes com dieta isenta de gordura, é aconselhável a ingestão de gordura por 1 ou 2 dias antes do exame. Isso é para estimular a vesícula, tá? Então repara que é 1 ou 2 dias antes do exame. Então quer dizer, se o seu exame está marcado, vamos supor hoje, né, quarta-feira, se o seu exame está marcado para sexta-feira, então na quarta-feira você vai comer alguma alimentação que tem um pouco de gordura, na quinta-feira você pode almoçar uma alimentação um pouco mais rica em gordura, agora na quinta-feira à noite, no jantar, você já vai comer uma refeição mais leve, não pode ter gordura. Então o médico faz isso justamente para estimular que a vesícula, ela, né, tenha uma movimentação. Então ela tem que ser esvaziada, né, para depois poder ser preenchida novamente, agora já com contraste, né, que vai ser administrado, tá? Então por isso que se sugere que, se é uma pessoa que está fazendo uma dieta zero de gordura, que alguma coisa, né, seja ingerida. Isso o médico recomenda, orienta tudo direitinho, tá? Isso não nos cabe. Essas recomendações aí é o médico que vai passar para o paciente. Laxantes também devem ser evitados 24 horas antes do exame, justamente pelo que eu expliquei antes, né, gente? Se o paciente tiver uma diarreia, ele não vai conseguir absorver contraste suficiente para contrastar a vesícula e os ductos biliares, porque o contraste é oral. Pode ser indicado pelo médico medicamento para causar constipação. Então o médico, às vezes, se o paciente está com o intestino solto, ele vai prescrever um medicamento para prender um pouquinho, justamente para evitar que esse contraste seja evacuado, né, ele saia nas fezes. Antes da realização do exame, o paciente deve ser questionado sobre, né, então a gente faz uma anamnese, né, com o paciente antes. Então o técnico vai lá com a fichinha e vai perguntar, né, sobre a ingestão do contraste, quantos comprimidos que ele ingeriu, que horário que ele ingeriu. Tanto o técnico muitas vezes assume esse papel, o pessoal da enfermagem também, dependendo do serviço, também pode assumir esse papel de entrevistar e conversar com o paciente, tá, gente? Mas nós, enquanto técnicos, mesmo que não, se for a enfermagem que faz essa entrevista, é importante, eu sempre pego a ficha do paciente e leio, né? Então, se eu estiver trabalhando num local que é outra pessoa que vai lá fazer a entrevista, conversar com o paciente, eu geralmente pego a ficha e leio e olho tudo, porque, né, a gente tem que conferir, porque já pensou se chega lá o cara fala que alguma desses critérios aqui ele não fez, né? Então aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que consultar o médico se eu posso dar continuidade ao exame mesmo assim ou não, tá? Então a gente tem que conversar com ele para saber se ele ingeriu o contraste, que horário que foi, a quantidade, né, de comprimidos que foram ingeridos. Saber se ele teve vômito, diarreia, né? Então, se ele tiver tido vômito e diarreia, provavelmente o médico pode ser que suspenda o exame nesse dia, né? Remarque esse exame e receite algum medicamento para constipação, para prender numa outra vez. Então, ele vai ter que fazer um novo preparo para esse exame, tá? Saber se o paciente já teve reação alérgica a iodo, né, em algum outro exame, se ele já fez algum outro exame que ele teve que usar contraste iodado, se ele teve alguma reação, isso é importante saber também, tá? Se ele está cumprindo o jejum que foi solicitado, que é de 8 horas, né?
Se ele já fez uma colecistectomia, que é uma retirada de vesícula, né? Porque pode ser que o paciente, por exemplo, não tenha mais vesícula, né? Se ele não tiver mais vesícula, né? Aí o médico pode ser que esteja querendo estudar só os ductos mesmo, tá? Porque os ductos eles não são retirados na colecistectomia. Possibilidade de gravidez em mulheres. Então a gente também tem que questionar. Se for mulher em idade fértil, a gente tem que perguntar se ela está grávida ou não, tá? Se tiver grávida, o médico tem que liberar para fazer o exame. Tá? Então aqui a gente tem algumas incidências de rotina que são utilizadas para esses tipos de exame. Gente, isso aqui também eu sempre digo que é uma sugestão, tá? Porque muitas vezes o médico lá, ele que vai falando o que é para você fazer. Tá? Muitas vezes, a maioria das vezes o médico tá lá na sala, tá junto, tá, né? Geralmente, às vezes é em centro cirúrgico também, então às vezes é o médico, né? Ou então o médico radiologista, ele já tem uma sugestão de rotina que ele quer para esses exames, tá? Então, isso aqui é o que a literatura sugere. Pode ser diferente dependendo do serviço, dependendo do médico radiologista, tá? Então, primeiro se faz um PA, vamos voltar aqui um pouquinho. Primeiro se faz um PA, então o paciente vai deitar, né, na mesa em decúbito ventral, né? Você vai fazer um PA. Por que em decúbito ventral, gente? Qual que é o objetivo, né? Por que eu não faço em AP? Porque se eu fizer em AP, a vesícula vai ficar muito afastada do filme, né? A vesícula ela tá mais para a parte anterior do que para a parte posterior do corpo, né? Então eu faço em PA justamente para aproximar a vesícula, né, do filme radiográfico para que não haja muita ampliação da imagem. Então a vesícula ela está mais próximo da parte anterior do corpo do que da parte posterior. Por isso que é feito em PA o exame, tá? Então eu faço um PA, que é primeiro uma radiografia exploradora. Nessa radiografia, por que chama radiografia exploradora? Porque eu vou conferir alguns parâmetros. Regime radiográfico, se está adequado para aquele paciente, se a posição do raio central está ok, se a placa está tudo ok, né? Então eu vou fazer primeiro uma análise, ver se a vesícula biliar está preenchida por contraste, porque se ela não estiver preenchida não adianta nada dar continuidade ao exame. Então é uma radiografia exploradora, é um PA que você vai fazer ali na região da vesícula justamente para verificar alguns parâmetros técnicos, tá? PA em ortostática ou em decúbito lateral direito, tá? Em PA com raio central horizontal. Então, eu posso fazer um PA em ortostática ou, né, colocar o paciente em decúbito lateral direito, né, em PA com os raios horizontais. Eu só uso essa segunda opção se for um paciente que estiver debilitado e que não possa ficar em pé. Fora isso, a gente faz em ortostática, tá? Agora, se ele não consegue ficar em ortostática, eu vou utilizar esse segundo método. Mais à frente do material está demonstrando como é que é esse posicionamento, tá? Oblíquo anterior esquerdo, posso usar como incidência complementar, né? E a técnica de Boyden-Browner, tá? Essa técnica de Boyden-Browner, ela é importante porque ela vai avaliar, né, a prova motora da vesícula, se a vesícula está tendo capacidade de se esvaziar. Geralmente, para fazer essa técnica de Boyden-Browner, depois que faz todas as outras imagens, o paciente vai ingerir algum alimento gorduroso, geralmente, né, é um copo de leite integral com um óleo vegetal dentro, né, que é bastante um excesso de gordura, justamente para o paciente ingerir e isso chegar no duodeno e estimular a vesícula a se contrair. Para o médico, para a gente poder fazer o exame em oblíqua posterior direita, para o médico poder avaliar se a vesícula se contraiu, se ela se esvaziou, tá? Se houve uma contração, né, das paredes da vesícula, da musculatura da vesícula para expulsar a bile, né? Então, geralmente também se faz também pode ser chamado de prova de Boyden, tá? Esse exame aqui. Uma coisa que é importante a gente observar, gente, é o biotipo dos pacientes. Por quê? Reparem, tá vendo essa bolinha aqui, ó? Vou circular aqui para vocês, ó. Vou circular aqui de verde. Olha aqui, ó. Isso é a vesícula, ó. Repara que dependendo do biotipo do paciente, a vesícula está localizada numa posição diferente. Então a gente tem que mais ou menos ter uma noção disso também, né? Pacientes
né? A maioria dos pacientes são estênicos, é aquela pessoa que tem uma estatura normal, né? Um tronco normal, é aquela pessoa que geralmente você olha tem mais ou menos uma estatura normal, né? O tronco normal, não é uma pessoa nem muito alta nem muito baixa, tem uma estatura mediana, ou seja, é a maioria das pessoas, é o biotipo que a maioria das pessoas tem, né? Nós temos os hiperestênicos, né? Que corresponde a 5% das pessoas, é aquele perfil mais atarracado, né? Aquele baixinho, né? Troncudinho, tipo, não sei se vocês conhecem o Eric Jacan, que é aquele chefe de cozinha lá, famoso do MasterChef lá, né? Ele tem um perfil de hiperestênico, ele é aquele gordinho, né? Atarracado. Então observem que a posição da vesícula ela fica em posição diferente. O hipoestênico corresponde a 35%. Ele tem um perfil, né? Ele é uma pessoa geralmente um pouco mais alto do que a estatura mediana da maioria das pessoas. Aquela pessoa que não é extremamente alta, mas ele é um pouco mais alto, né? E costuma ser magro também, né? Aquele perfil um pouquinho mais alto do que a maioria das pessoas. Não é aquela pessoa de 2 metros de altura, tá? E os astênicos. Os astênicos, gente, é aquelas pessoas altas e magras. Magro e comprido, alto. Né? A tendência da vesícula dessas pessoas é estar localizada aqui praticamente no meio do abdômen. Então repara bem a diferença. É importante por quê? Porque às vezes o técnico chega lá, né, ele não presta atenção no biotipo do paciente e de repente não consegue achar a vesícula. Então repara que existem diferenças e vocês vão ver depois nos exames, no regime radiográfico que é utilizado, no posicionamento, que dependendo do biotipo do paciente você tem que angular mais ou menos também para poder aparecer a vesícula corretamente no exame, tá? Porque se você reparar, ó, a coluna do paciente está aqui, ó. Vou botar uma flechinha aqui para mostrar. Ó, a coluna do paciente está aqui, ó. Aqui, 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 ó. Então repara, no astênico, né, e no hipoastênico, repara aqui, ó, que a vesícula está praticamente em cima da coluna. Então eu vou ter que obliquar esses pacientes um pouco para tirar a coluna de cima da vesícula, senão eu não vou ver nada. Em compensação, olha aqui, o hiperestênico, a vesícula está bem afastada da coluna. Então não preciso fazer nenhuma obliquidade com o corpo desse paciente para eu conseguir achar a coluna em PA. Aliás, desculpa, achar a vesícula em PA. Né? O estênico também, ela está do lado da coluna, mas ela não fica em cima da coluna. Então esses detalhes a gente tem que observar, porque pode ser que muitas vezes você vai ter que mexer um pouquinho na posição do paciente por conta do biotipo dele, tá? Então aqui, ó, primeiro exame, né, que é comum, a gente bota o paciente lá na mesa de raio-x e faz um PA. O PA justamente, né, por que é PA? Eu já expliquei, porque a parte da vesícula ela tá mais na parte anterior do corpo, né, tá mais próximo da parte anterior do corpo. Então o objetivo desse raio-x aqui em PA, né, essa imagem em PA, é fazer um estudo geral da vesícula. Eu vou observar se a vesícula está aparecendo opacificada, se ela está com contraste suficiente, né? E também vou fazer esse PA justamente para localizar a vesícula, para eu saber onde é que ela está. Então, né? Porque como a gente já viu no slide anterior, dependendo do paciente, ela tem uma posição diferente. Então, esse primeiro radiografia em PA, ela serve para eu localizar a vesícula, achar a vesícula, ver em que posição ela está no paciente, né, e verificar se ela está opacificada o suficiente, se ela está contrastada adequadamente, né. Serve para verificar se houve ou não opacificação da vesícula, tá, com um meio de contraste ou positivo ou negativo, né, então se ela vai estar contrastada corretamente, né, a concentração do contraste, né, saber se ela está opacificada o suficiente ou não, né, para corrigir algum fator de exposição, o KV ou MAS, de repente você fez, vamos melhorar um pouquinho esse regime radiográfico, vou aumentar um pouquinho o KV, aumentar um pouquinho o MAS, então ela serve para isso também, né, verificar se existem cálculos biliares, que são os colélitos, tá, se tem algum cálculo biliar ali, e se existe alguma superposição, como eu mostrei ali, a coluna está em cima da vesícula, né? Tem alguma coisa em cima da vesícula atrapalhando a visualização da vesícula? Se tiver, eu vou ter que mexer um pouquinho na posição do paciente.
né? Então, esse primeiro exame, esse primeiro PA é para minha localização. Eu vou fazer o exame para eu poder verificar os parâmetros técnicos, conferir se está tudo certo, se está tudo ok, né? Para eu achar a vesícula, tudo isso, tá? Sempre é feito em apneia expiratória. Então, o paciente vai soltar todo o ar e prender. Então, é o contrário do raio-x de tórax. No raio-x de tórax, a gente não manda respirar fundo e prender. Nesse exame, não. A gente vai mandar o paciente soltar todo o ar e parar de respirar, né? Apneia expiratória. Em todos os exames, para isso aqui, vocês vão ver que em todos os slides está falando apneia expiratória. O filme que é mais utilizado, o tamanho, é o 24x30, tá? Para fazer esse exame, né? Isso no convencional. No digital, geralmente se usa o 35, o 14 mesmo, né? O 35 por 43, justamente porque é o chassi mais comum de ser encontrado no digital. Geralmente não se trabalha, não é muito comum os serviços comprarem chassis menores para trabalhar no raio-x digital, uma vez que o 35 por 43 dá para você fazer qualquer tipo de exame, né? Mas o recomendado é o 24x30. É claro, né, gente? Se eu estiver usando um chassi 35 por 43, eu vou fechar a colimação, né? O suficiente só para eu pegar ali a região da vesícula e dos ductos biliares. Eu não vou fazer, não é um raio-x de abdômen, né? É um raio-x ali para estudo da vesícula, né? Então eu vou fechar ali só na região, né, da vesícula e dos ductos, tá? Então aqui a gente está vendo a posição do paciente, tá vendo? O paciente está na mesa de raio-x, decúbito ventral, né? Então eu vou localizar aqui, ó, lado direito do paciente, né? Então a vesícula, ela tá sempre localizada no lado direito ali, logo abaixo do fígado, né? A sugestão, o raio central, ele vai entrar na altura da L2, tá? A meio caminho entre o apêndice xifoide e a margem inferior do gradil costal. Então, né, você vai imaginar o processo xifoide lá do outro lado, né, e o gradil costal aqui, ó, 5 centímetros à direita do plano médio sagital. Então, o plano médio sagital, né, é justamente onde passa a coluna. Então, você vai deslocar o raio 5 centímetros para a direita, né, da coluna do paciente. Você pode usar a coluna como referência. Tá? Então a coluna que você pode usar como referência para você posicionar, tá? E aí você vai fazer, né, o raio-x e verificar, né, se a vesícula vai aparecer mais ou menos como essa imagem aqui, tá vendo? Tô vendo toda ela aqui, com o contorno dela aqui, ó, e não tem nem coluna, nem nada em cima dela, ela tá livre e solta aqui, tá vendo? Né? Então, conseguir visualizar aqui, então, né, significa que está bem posicionado. Né? Se ela tivesse aparecido em cima da coluna, eu teria que, ou de repente, girar um pouquinho o paciente, obliquar um pouquinho o paciente, né? Então, vai depender muito do biotipo do paciente, tá? Mas esse primeiro raio-x, ele serve para isso, para você conseguir localizar a estrutura. Né? O PA em ortostática, o objetivo é visualizar a vesícula opacificada, né, e estratificando os cálculos biliares presentes na mesma. Então, quando o paciente está em ortostática, né, a tendência do cálculo é ele ficar alojado no fundo da vesícula, né, na parte inferior da vesícula. Então, o médico vai conseguir ver melhor, né, esses cálculos se acumulando no fundo da vesícula. Então, por isso que é feito o PA em ortostática, tá? A gente só não faz em ortostática quando o paciente não consegue ficar em pé por algum motivo, seja esse motivo qual for, né? Se ele não conseguir ficar em pé, aí eu tenho que fazer na mesa com os raios horizontais, que a gente vai ver depois no próximo slide. Em caso de pacientes astênicos, o mesmo deve ser rodado de 10 a 15 graus em oblíqua anterior esquerda, né? Então, é exatamente aquilo que a gente falou. A gente tem que girar um pouquinho justamente para eu tirar a coluna de cima, né, da vesícula biliar. Tá? Então, geralmente se gira um pouquinho, de 10 a 15 graus o paciente, muito pouquinho, né, em oblíqua anterior esquerda. O raio horizontal,
né, é direcionado para a vesícula biliar de 2,5 cm a 5 cm inferior em relação ao PA de exploração. Por que eu estou colocando inferior, gente? É óbvio, né, o paciente, quando ele está em ortostática, a tendência dos órgãos é o que? Descer. Né? Então, se o paciente ficou em ortostática, né, a vesícula ela vai estar um pouquinho abaixo do que você posicionou lá no PA em decúbito. Né? Então, porque o órgão, a gravidade puxa para baixo. Então, por isso que a gente desce um pouquinho a altura do raio, tá? A gente desce um pouquinho justamente, né, por conta desse peso que o próprio abdômen faz e vai jogar a vesícula um pouquinho mais para baixo. Isso é normal acontecer. O filme a gente usa 24/30, né? Mesmo processo, paciente em apneia expiratória. Ele vai soltar todo o ar e vai parar de respirar. Aqui, ó, tá vendo? Repara aqui, ó, tá um pouquinho mais abaixo o raio. Por quê? Olha aqui, a vesícula ela vai ficar penduradinha, né? Diferente de quando você faz com o paciente em decúbito, né? Então a tendência aqui dos órgãos abdominais é eles descerem porque o paciente está em ortostática. Então por isso que eu também tenho que descer um pouquinho a altura do raio. Vou descer um pouquinho para acompanhar essa descida dos órgãos abdominais quando o paciente fica em ortostática, tá? Então observem aqui, ó. Né, a gente vai pegar, né, o quadrante aqui inferior direito aqui, um pouquinho acima do quadrante inferior direito do paciente, tá? Para fazer o raio-x aqui da vesícula. Então a gente consegue visualizar ela contrastada aqui perfeitamente, né? Logo do lado da coluna. Vamos supor que você fez o exame, né? E apareceu a vesícula em cima da coluna. Aí você vai ter que girar um pouquinho o paciente, né? Para poder tirar coluna de cima da vesícula, tá? Agora, o decúbito lateral direito em PA com raios horizontais a gente faz, tá? Quando o paciente por algum motivo não consegue ficar em ortostática, né? Então aqui, ó, objetivo também, é o mesmo objetivo do exame anterior, estratificar, né, os colélitos, que são os cálculos, colocar eles num nível, fazer um nível com esses cálculos para o médico estudar. O tamanho do filme é o mesmo, o raio central, né, ele vai entrar a gente vai procurar localizar no centro da vesícula. Paciente também em apneia expiratória, né, então a vesícula nesse caso vai ser visualizada abaixo da coluna, porque o paciente vai estar em decúbito lateral direito, tá? A gente utiliza quando o paciente não consegue ficar em pé, quando ele não consegue ficar em ortostático. Então o exame seria mais ou menos isso aqui, ó, tá vendo? Paciente em decúbito lateral, tá vendo? Direito, né? A parte anterior do abdômen encostado aqui no buque mural é parecido com o exame que a gente faz de Laurel de tórax. A diferença, né, é que no Laurel a gente faz em AP, esse aqui a gente está fazendo em PA. Eu vou pegar uma maca emprestada lá de algum local do serviço, do hospital, vou pôr uma paciente em decúbito lateral, né, na posição em PA, e vou, né, posicionar ele direitinho ali, né, contra o buque mural, e vou fazer, né, o exame, né, da vesícula biliar aqui. Então o médico vai conseguir visualizar, né, os mesmos parâmetros que ele conseguiria visualizar se o paciente estivesse em ortostática. Então esse exame aqui, ele é um exame complementar. Eu só faço quando o paciente não consegue ficar em ortostática. Se o paciente consegue ficar em ortostática, eu não preciso fazer isso aqui, tá? Aqui como é que vai aparecer a vesícula, tá vendo? A vesícula tá aqui, ó. Ó, isso aqui tudo é a vesícula. Repara que forma um nível, ó. É isso aqui que o médico precisa ver, tá vendo? Forma um nível. Então forma um nível justamente porque o paciente está em decúbito lateral, tá? Justamente porque ele está em decúbito lateral que forma esse nível. Então, o objetivo aqui é ver esse nível. Isso que vocês estão vendo aqui é porque o paciente já fez alguma cirurgia, né, aqui no externo, né? Provavelmente alguma cirurgia cardíaca que ele teve que abrir o externo. Isso aqui são os grampos que estão prendendo o externo aqui na parte anterior, tá? Por isso que vocês estão vendo essas marquinhas aqui. Também tem a incidência em oblíqua anterior esquerda, né? Ela é realizada como incidência complementar, né? Que vai projetar a vesícula
afastada da coluna. O objetivo dela é justamente esse. Então, repare que dependendo do biotipo do paciente, né, eu muitas vezes tenho que mexer um pouquinho, né, na posição do paciente. Então, geralmente, a gente coloca o paciente de 15 a 40 graus em oblíquo anterior esquerdo. Agora, se ele for hiporestênico, pode ser que vai variar de 15 a 20 graus, tá? Se ele for estênico, de 20 a 25 graus. E se ele for astênico, de 35 a 40 graus. Então, vai depender do biotipo do paciente, né? Se eu vou rodar mais ou menos o paciente, tá? Sempre, né, em oblíquo anterior esquerdo. O raio central vai entrar né, em cima da vesícula, paciente em apneia expiratória, filme mesmo tamanho, 24 por 30, e a gente tem que verificar, né, se tem superposição, quer dizer, se está aparecendo coluna, por exemplo, em cima da vesícula. Se tiver, significa que a gente não obliquou o paciente suficientemente. Aí eu tenho que repetir, eu vou lá, né, rodo mais um pouquinho o paciente, eu vou obliquar o paciente mais um pouquinho e vou repetir o exame, né? Então a gente vai obter uma imagem semelhante a essa aqui, ó, tá vendo? O posicionamento é semelhante a essa aqui, ó, o paciente, né, tá em oblíquo anterior esquerdo. Então repara, o lado esquerdo do corpo em contato aqui com a mesa, né, o lado direito afastado, oblíquo anterior esquerdo, o lado esquerdo do corpo em contato com a mesa. Eu tô fazendo o exame do lado direito, tá, gente, do lado mais afastado, ó. Então aqui vai depender, se eu visualizar sobreposição em cima dessa vesícula, coluna, alguma coisa, eu vou ter que mexer mais um pouquinho, girar mais um pouquinho o paciente. Ou para mais ou para menos, vai depender do que eu ver lá na imagem. Se não tiver saído a vesícula livre, né, se ela tiver saído com superposição. Aqui, ó, aqui a gente consegue ver a vesícula, né, livre, sem estar em cima de coluna, consigo ver ela sozinha aqui, ó. Então, nesse caso, o exame está certinho, não precisa ser repetido. Se essa vesícula tiver saído aqui em cima da coluna, eu teria que mexer, né, obliquar um pouquinho mais ou menos o paciente, dependendo do biotipo dele, e fazer de novo o raio-x, tá? Aqui a gente tem a técnica de Boden-Brauner, né, que é em oblíqua posterior direita, tá? Esse exame justamente é o objetivo de avaliar a capacidade de contração da vesícula, né? Então ele é realizado após a obtenção das imagens com a vesícula cheia. Então depois que eu terminei todo o exame com a vesícula totalmente preenchida de contraste, totalmente cheia, aí o que vai acontecer, né? Se o médico pedir para usar essa técnica, o paciente vai receber aqui, ó, uma administração de um leite integral enriquecido com óleo vegetal, né? E vai mandar ele esperar um pouco, né? Então, você vai beber, daqui 15 minutos você vai começar a fazer os raios-x, né? Então, você faz a 15 minutos, né? Fez uma incidência. Espera mais 15 minutos, faz mais uma incidência, tá? Até observar que o sistema ductal vai estar totalmente aparecendo ali no raio-x. Então, quando conseguir visualizar todos os ductos, aí tá ok, não precisa mais fazer incidência nenhuma. Então, a cada 15 minutos se faz o exame até verificar que todos os ductos estão preenchidos e estão aparecendo no exame, tá? Então, o paciente nessa posição, a gente vai obliquar ele de 15 a 40 graus em oblíqua posterior, dependendo do biotipo do paciente, tá? Então, aqui, oblíqua posterior, tá vendo? Né? Então, a gente vai fazer aqui em oblíqua posterior para conseguir ver a vesícula aqui e os ductos. O que tem que aparecer não é só a vesícula preenchida, tá, gente? Tem que aparecer aqui os ductos, ó. É isso que se quer ver nesse exame. Por que o paciente ingeriu gordura aqui? Porque o médico quer ver se a vesícula vai se contrair e vai liberar a bile para dentro do duodeno. Lembra que a função da bile é digerir gordura? Né? Se o paciente ingeriu gordura e passou 15 minutos, passou meia hora, você está fazendo o raio-x a cada 15 minutos, isso aqui não aparece no exame, significa que a vesícula não está se contraindo. Então tem algum problema, né? Então a técnica de Boden-Brauner é justamente para estudar se a vesícula está se contraindo,
né? E a gente consegue detectar isso quando o paciente ingere alguma alimentação rica em gordura, porque a vesícula vai ser estimulada a se contrair e vai ser estimulada, né, a jogar a vesícula a bile, desculpa, para dentro do duodeno, tá? Colangiografia operatória, tá? É um outro tipo de exame. Esse exame é feito, né, no centro cirúrgico, com arco em C, tá, gente? Esse exame aqui não é feito na sala. Esses anteriores que a gente estava vendo é feito na sala de raio-x convencional. Até porque o paciente vai fazer o preparo em casa, vai tomar tudo em casa e você vai receber ele, vai fazer as incidências, pronto, né? A colangiografia operatória, ela é feita durante a cirurgia. Então, durante o processo cirúrgico, né, de colecistectomia, que é a retirada da vesícula, né, o médico cirurgião ele vai fazer essa colangio justamente para verificar se existe cálculos residuais dentro dos ductos biliares. Então é assim, por que o médico está tirando a vesícula? Porque provavelmente ela está cheia de cálculo, né? E aí ele retira a vesícula e precisa verificar se existe algum cálculo obstruindo os ductos biliares. É aí que ele faz a colangiografia operatória, justamente para verificar se tem cálculo, né, fora da vesícula biliar, né? E serve também para investigar a perviedade do trato biliar, determinar o estado funcional da papila de Vater e demonstrar pequenas lesões, estreitamentos, dilatações dentro dos ductos biliares. Então ele vai conseguir ter uma visão total dos ductos biliares, se está tendo algum problema, se não está tendo problema nenhum, né? Se esses ductos estão funcionando perfeitamente, se a anatomia desses ductos está correta. Tudo isso ele consegue avaliar ali durante a cirurgia, fazendo esse exame aqui, essa colangiografia, né? Então, qual que é né, que o técnico tem que fazer durante esse exame? Primeira coisa, ele tem que verificar se o aparelho de raio-x que ele vai usar está funcionando e está limpo, né? É um centro cirúrgico, então sempre que você vai lá, você verifica, testa o aparelho, verifica se ele está funcionando, né? É importantíssimo, gente. A pessoa, se chega durante o exame, você vai, o médico pede para você dar o X e o aparelho não liga, não funciona. Então a gente sempre testa antes, tá? Testou, porque geralmente o centro cirúrgico nunca tem um arco em C só, ele sempre tem mais de um. Então você tem que verificar se está funcionando. Se não tiver, você vai lá, pega outro aparelho e testa também. Então sempre tem que testar, né? Deve ser realizada uma radiografia simples para ajuste da técnica e localização do filme, né? Então nesse caso aqui, ó, né, antigamente se fazia até no filme, tá, gente? Hoje em dia não se faz em filme mais. Isso aí a gente já faz, já vai sair direto lá no... A gente faz com o próprio aparelho de arco em C mesmo, né? Antigamente você podia fazer direto no filme, então hoje em dia não se faz mais isso. O médico faz tudo lá na hora, usando o arco em C, ele já verifica tudo lá na hora, né? Então você vai fazer um raio-x, né? O primeiro exame lá, um raio-x simples, para verificar se seu regime radiográfico está ok, se está sendo possível visualizar, né, a estrutura toda que o médico precisa ver na primeira imagem, né? Depois disso, se está tudo certo, o cirurgião vai começar a introduzir um catéter, né, no ducto cístico da vesícula e vai injetar de 6 a 8 ml de contraste. Então ele já tirou a vesícula, ele já cortou, né, a vesícula fora. Então olha aqui, ó, lembra onde é que era o ducto cístico? Vamos voltar aqui só para vocês lembrarem onde é que é o ducto cístico. Aqui, ó. Ducto cístico é esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Então o médico quer estudar tudo isso aqui para ver se tem cálculo aqui dentro. Aí ele tira a vesícula durante a cirurgia, vem com o catéter, introduz o catéter aqui nesse ducto e vai injetar contraste aqui dentro para esse contraste subir e esse contraste descer para cá. Então é por isso que ele injeta por aqui, pelo ducto cístico. Não tem mais a vesícula, ele já retirou. Ele quer estudar, ver se tem cálculo biliar em algum desses locais aqui desses ductos. Por isso que ele está injetando o contraste. Vou voltar lá para o exame. Então ele vai injetar o contraste ali no ducto cístico, né? As radiografias são obtidas com cooperação do cirurgião, que vai indicar o ponto de centralização do raio,
né, ao técnico e ao anestesiologista que controla a respiração do paciente, porque o paciente vai nesse tipo de cirurgia, ele está entubado, tá, gente? É centro cirúrgico, o paciente está entubado. Então, quando você não tem como pedir para o paciente prender a respiração, né? Mas o anestesista que está ali controlando a máquina que o paciente está ligado, ele pode parar essa máquina por alguns segundos, né, para você fazer o exame e depois ele libera de novo para o paciente voltar a respirar. Tá? Vários procedimentos cirúrgicos são feitos dessa forma. Então, é o anestesista que para a respiração do paciente, você faz o raio-x, né, e depois o anestesista libera de novo o paciente para respirar. Né? E o cirurgião tá ali, ele já vai falando, faz assim, faz assado, sobe um pouquinho mais o aparelho, desce um pouquinho mais o aparelho. Então, é o cirurgião que vai te orientar ali onde é que ele quer que você coloque o aparelho, tá? São realizadas de 2 a 3 incidências, um AP, uma oblíqua posterior direita e uma oblíqua posterior esquerda, tá? Geralmente são essas. Pode ser que o cirurgião nem queira isso tudo, é ele que vai escolher lá na hora o que ele quer que você faça, tá? É o cirurgião que pede. Devem ser fornecidos aventais de proteção nas pessoas que estiverem na sala. Geralmente todo mundo que trabalha em centro cirúrgico já sabe, né? Fica um cabidezinho lá no canto, o pessoal tem que ir lá pegar e colocar o avental, tá? Nós não somos babás de ninguém. Quem trabalha em centro cirúrgico já sabe que tem que usar o avental e já recebe essa orientação, né? Que eles precisam usar o avental por conta da radiação, tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Então aqui tá vendo? Que é o arco, ó, o aparelho de raio-x lá, né? Aqui, ó, o aparelho posicionado, né? Então, o médico está ali injetando contraste, né, enquanto o técnico posiciona e faz o exame, o raio-x, tá? E aí, o que ele vai ver? Justamente isso aqui, ó, tá vendo? A vesícula não tem mais, mas ele consegue ver todos os ductos, né? Então, o objetivo do exame é justamente esse. Ele vai ver tudo preenchido de contraste. Repara que aqui está uma imagem, né, ao contrário do que a gente está habituado a ver, porque é uma imagem, né, de um aparelho de arco cirúrgico, né? Uma imagem positiva, né? Tô vendo tudo que está com contraste escuro, tá vendo? Né? Geralmente no raio-x, né, que a gente faz na sala, a gente vê isso aqui tudo claro, né? Aqui, como é centro cirúrgico, eu estou fazendo, né, com um aparelho de centro cirúrgico, um arco em C, então geralmente eu vejo a imagem positiva. Tudo que está contrastado vai aparecer escuro na imagem, né? Então, o objetivo é justamente esse. Tem também a colangiografia pelo tubo T, que é o chamado dreno de Kerr, tá? Então, o cirurgião vai fazer, né, toda a cirurgia e, ao invés dele fazer o exame na hora, o que ele faz? Ele vai instalar um ducto, um dreno em forma de T, né, no colédoco do paciente, né? Toda vez que ele desconfiar que pode ter algum cálculo residual, ele vai deixar esse tubo T instalado no paciente, tá? Ele deixa esse tubo instalado, né? Vai pegar um catéter e esse catéter vai ser colocado nesse tubo e vai se estender para fora do corpo do paciente e vai ficar preso ali pro lado de fora por um tempo. Então, quer dizer, vai sair pela pele do paciente, né? E vai ficar aquele tubozinho, aquele catéter ali exteriorizado, né? Por um tempo. Então, o paciente vai ficar com aquele catéter por alguns dias, né? Geralmente por 10 dias que o médico deixa ali, e aí ele vai fazendo, né, a colangiografia de 3 dias, de 1 a 3 dias após a cirurgia. Então o médico espera uns dias para verificar, né, se tem algum cálculo residual ou não, porque às vezes durante o processo ele não consegue confirmar se tem. Então depois, quando o corpo volta a funcionar normalmente, a bile volta a ser produzida, mesmo que não exista a vesícula, existem os ductos. Então esse cálculo muitas vezes ele é empurrado ali, né, pelo próprio fluxo normal da bile e passa a ser detectado mais facilmente. Então muitas vezes o médico vai, dependendo da gravidade da situação, o médico pode deixar, né, esse tubo T instalado, né, junto com esse catéter que fica com o paciente ali, e o paciente vai fazer, né, entre 1 e 3 dias depois da cirurgia, ele vai fazendo os exames de raio-x para verificar se existe algum cálculo ali que o médico não viu durante o procedimento cirúrgico, né?
As indicações desse procedimento é semelhante à colangiografia operatória mesmo, né? Mesma indicação, para verificar se tem cálculo residual. As radiografias que são feitas é o AP oblíqua posterior direita, oblíqua posterior esquerda e o AP em ortostático, né? Após ter sido injetado, contraste de 5 ml de contraste iodado antes de cada incidência. Então, antes do AP, o médico vai lá, injeta 5 ml. Oblíquo posterior direito, ele vai lá e injeta, tá? Então, ele vai injetando antes de cada incidência. Então, para fazer isso, precisa da presença de um médico. Se for necessário, pode ser realizada uma nova radiografia 15 minutos depois da injeção para visualizar a evacuação da árvore biliar. Quer dizer, para verificar se houve se todo aquele contraste que foi injetado, ele foi drenado, né? E se saiu esse contraste todo ali de dentro dos ductos biliares. Se forem detectados cálculos residuais, o médico pode removê-los com um catéter com cesta que é passado por um fio guia. Então, ele não precisa abrir o paciente de novo, né? Um catéter com cesta, ele consegue recolher esses cálculos, tá? Ele consegue retirar esses cálculos, aí o paciente vai, né? O médico é guiado com um arco em C, né? Em modo fluoroscópico, e ele vai conseguir alcançar esses cálculos e vai conseguir remover esses cálculos. Então, aqui a gente tem o colangio pelo tubo T, né? Então, ó, o paciente tem o catéter, né? E o médico vai fazer a injeção do contraste para justamente verificar todos, né, os ductos biliares para ver se eles estão livres, tá? Se não tem nenhuma obstrução nesses ductos, tá? Isso aqui é contraste extravasando para o abdômen, mas não tem problema porque esse contraste aqui ele é reabsorvido pelo corpo, tá? Tem também a colangiografia transhepática percutânea, tá? O que é essa colangiografia? Ela vai permitir o estudo dos ductos biliares através de uma punção direta dos ductos com uma agulha chamada de Shiba, tá? E essa agulha vai passar através do fígado, tá? Então, geralmente essa agulha, gente, como é que aconteceu? O médico não vai abrir o paciente nem nada, o médico vai atravessar a agulha pelo tecido epitelial, por isso percutâneo. Então, ele atravessa o fígado, por isso transhepática, até chegar aonde ele precisa chegar, até os ductos biliares. Como é que o médico vai conseguir acertar isso aqui, né, gente? Pela fluoroscopia também. Então, vai botar o paciente numa sala aqui, né, na mesa cirúrgica, né, e vai fazer essa punção com essa agulha. Então, pelo fluoroscópio, né, pelo aparelho de raio-x do fluoroscopia, ele vai conseguindo ver, né, até chegar lá nos ductos biliares, tá? É mais invasiva que as outras formas de colangio, né? Por quê? Porque ele vai ter que atravessar o tecido epitelial, a musculatura, vai ter que atravessar o fígado com uma agulha até chegar na vesícula. As indicações para esse tipo de exame são icterícia obstrutiva, extração de cálculo e drenagem biliar, né? Pode acontecer hemorragia hepática, óbvio, porque a agulha atravessa o fígado todo até chegar na vesícula. Pode acontecer pneumotórax, se o médico errar o trajeto e perfurar o diafragma, né? Ele pode justamente encher o pulmão, o espaço, né, do tórax entre o pulmão e as paredes do tórax, parte interna, ele pode encher de ar e provocar um pneumotórax. E também pode acontecer o escape da bile para dentro da cavidade abdominal, né? Então, geralmente, esse escape de bile pode dar algum problema, né? Pode causar uma infecção, alguma coisa nesse sentido, tá? A agulha Shiba, ela vai passar através do tecido hepático, né, e vai ser inserida dentro da luz do ducto biliar. Então, ela vai ser inserida ali dentro do ducto mesmo. Depois da punção, o contraste é injetado sob o controle do fluoroscópio. Então, o fluoroscópio é o aparelho, né, o arco em C, o aparelho lá que o médico vai injetando o contraste e vai olhando no fluoroscópio para ver se esses ductos estão sendo contrastados. Esse método serve tanto para diagnóstico quanto para tratamento terapêutico. Então, o médico pode usar tanto para verificar se existe alguma doença, alguma obstrução, alguma estenose desses ductos, mas ele também pode usar, por exemplo, para remover cálculo, né, dilatar os ductos se eles estiverem com estenose. Então, ele também pode tratar, né, dessa forma.
Os sinais vitais do paciente devem ser monitorados, né? Óbvio, né? Porque se o médico perfurar alguma coisa ali que não devia, né? Ele tem que estar observando os sinais vitais do paciente. Então, essa agulha vai atravessar, né? O tecido epitelial, atravessa o fígado até chegar nos ductos biliares, tá? E o exame vai ficar mais ou menos assim, ó, tá vendo? Então, ó, os ductos, depois que o médico injeta o contraste, você como médico consegue visualizar todos os ductos, né, do fígado aqui, dos ductos biliares, para ver se tem alguma obstrução, tá? E tem a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, tá? Como o próprio nome já diz, eu vou estudar tanto os ductos, né, da vesícula quanto os ductos do pâncreas, tá? Procedimento retrógrado utiliza um endoscópio para diagnóstico. O endoscópio é aquele aparelho, aquela câmerazinha que se insere, né, no esôfago do paciente para fazer endoscopia, né? Então aquilo é um endoscópio, é uma câmera que é inserida dentro do esôfago, estômago, e vai chegar até o duodeno do paciente, tá? O paciente deve permanecer em dieta zero, né, por no mínimo 1 hora antes e depois do exame, para evitar a aspiração de alimento ou outro líquido, porque, né, a sua orofaringe será anestesiada, então ele vai perder a sensibilidade e a capacidade, né, de controlar a deglutição. Para que serve esse exame? Para avaliar a funcionalidade dos ductos biliares e pancreáticos, revelar cálculo não detectado previamente e evidenciar pequenas lesões, estreitamentos, dilatações dos ductos biliares e pancreáticos. Então, também ele serve basicamente para as mesmas coisas que os outros exames, tá? É um procedimento no qual o endoscópio é introduzido até a porção descendente do duodeno. Então ele vai entrar pela boca, descer pelo esôfago, passar pelo estômago até chegar no duodeno, tá? Uma vez isolada a ampola hepatopancreática, um pequeno catéter é introduzido e um meio de contraste é injetado de forma retrógrada, né, gente? Então, vou voltar lá na primeira imagem para mostrar para vocês como é que é isso. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde tem uma imagem aqui da vesícula, aqui, ó. Então, por que chama retrógrada? Porque o médico vai descer com... Aqui para cá tem o estômago. Então, o médico vai descer com o endoscópio aqui dentro do duodeno, ó. O endoscópio vai vir e o médico vai chegar até aqui, ó. Tá? Até a papila de Vater aqui. Chegou na papila de Vater, o que o médico vai fazer? Ele vai pegar um catéter e vai introduzir aqui dentro, né, da papila de Vater. E aqui ele vai injetar o contraste. Então, por que é retrógrada? Porque o caminho é de cima para baixo do líquido, não é isso? Repararam que nos outros exames, ou o médico injeta aqui pelo ducto cístico, ou o paciente ingere o contraste, esse contraste vai ser absorvido e ficar armazenado na vesícula e depois a vesícula libera, né? Ou aquela percutânea, né, transhepática, que o médico usa a agulha Shiba, ele vai injetar o contraste. Tudo é o sentido mesmo, né, fisiológico da bile. Esse é o contrário, ele vai inserir de baixo para cima, por isso que é retrógrado o nome, porque ele está inserindo no sentido oposto ao trajeto normal da bile, do líquido, tá? É por isso que tem esse nome. Então é aqui que ele vai inserir um catéter e vai injetar o contraste. Ele injetou o contraste vai subir por isso aqui tudo, vai preencher e aí a gente vai fazer o raio-x para ele verificar, né, se tá tudo preenchido, né, no exame. Vamos voltar lá. Então aqui, isso aqui é o endoscópio que é utilizado, ou mesmo que se usa para fazer endoscopia, tá, gente? Por isso, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, porque eu uso o endoscópio para localizar e depois um catéter, né, para ser introduzido e injetar o contraste, tá? E aí, ó, aqui a gente já consegue ver, né, tudo preenchido, tá vendo? Isso aqui é um endoscópio, tá?
Isso aqui é o endoscópio. Então, ó, o catéter ele é introduzido aqui dentro do duodeno ali, ó, repara, né? Aqui é o lado do pâncreas e aqui da vesícula. E aí se consegue visualizar todos os ductos, né, com o médico injetando contraste, tá? Aqui é o duodeno, essa região aqui, ó. Bom, gente, basicamente é isso, né, na aula de hoje, né? Esse exame é um exame mais especializado, dificilmente vocês vão fazer um estágio em algum lugar que faça, né, esse tipo de exame em sala de exame. Se vocês participarem, provavelmente vai ser no centro cirúrgico, né? É muito comum no centro cirúrgico fazer esse tipo de procedimento, né? Às vezes o médico injeta contraste só para conferir se tem alguma coisa, mas é muito simples. Vocês vão ver que são exames simples que geralmente o próprio médico já fala o que ele quer que faça. Depois que você passou a trabalhar com o médico, você já até sabe o que ele quer, então ele nem precisa falar muito, você só vai repetindo e fazendo tudo que você já sabe que ele vai pedir, tá? Então é isso, qualquer dúvida é só me chamar aí no WhatsApp, tá? Bons estudos para vocês, tudo de bom. Um abraço.